Indo um pouquinho mais pro lado pessoal agora, como é que foi esse processo de criar vídeo pro YouTube, assim? Você é um cara que fala bem, tem uma voz legal, sabe? Uma voz de locutor. Fala, Tatiaia, tô brincando. Tatiaia. Ó, tá vendo? A voz legal, cara. Quando você começou, você teve vergonha de falar? Como é que foi esse processo, assim? Né, como eu falei, né, quando a gente começou a criar os vídeos lá para o YouTube, era para atender uma demanda de integrador, né, que a Network Pro atende muito integrador, tem muita empresa que presta serviço para outros clientes que compram da Network Pro, para não ter que importar, porque o processo de importação é bem difícil, Uhum, né, você paga um imposto gigantesco por isso que o produto, quando vem para o Brasil, dobra de preço, mas entendi. aí a gente pode até depois falar só sobre isso. Então era para atender essa demanda, porque no telefone da Network Pro, de 10 ligações que você atendia, era de integrador com dúvida de configuração no PF6. Ah, entendi. E aí, na época, a NetGate oferecia um treinamento que era muito caro, acho que ao todo dava lá mais de US$ 1.200. Caraca, Isso convertido para reais é inviável, 200 né? mil. E tinha os treinamentos lá, o conteúdo do professor Cavalcante e tal, o conteúdo na NetGate, que a documentação deles é Sim, excelente, sim, sim. mas mesmo assim tinha o pessoal que mantinha dúvida de determinadas coisas, de IPS e DS, por exemplo, se era melhor usar um snort ou um suricata, como é que isso funcionava debaixo dos panos. Então a gente decidiu primeiro criar uns vídeos para atender essa demanda dos integradores. E a ideia não era nem expor na internet, a ideia era criar um grupo no próprio YouTube e deixar privado só para esse grupo. Entendi. Aí a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos colocar, e teve gente que gostou, teve gente que não gostou, então assim, apesar que não posso reclamar porque a taxa de gostei do canal É é gigante. Sim, 99%. sim. Então, se a gente considerar que tem mais de 100 horas de vídeo de PFSense lá, então, assim, foi positivo, muito positivo, muito mais do que os negativos, né? Eu recebi muito e-mail de crítica, muita gente Sério? xingando, enfim. Mas isso daí, quando você põe a cara na internet, É, quando você começa a ter certa relevância em um tema, você tem que estar disposto a pagar o preço, e o preço é lidar com algumas pessoas que às vezes não estão com um dia bom, mas eu sempre relevei isso numa boa. Algumas vezes eu leio, do jeito que eu leio, eu apago e vida que segue, entendeu? boa. Então esse foi o primeiro ponto. Sobre a gravação dos vídeos, quando eu comecei eu que propus isso na Network Pro, né? E lá dizem que quem cria ideia vira o pai da criança. Tinha uma brincadeira Ah, dessa lá. entendi. Aí, o que que era a ideia na realidade? Era a área técnica lá, que é o pessoal do suporte, que conhece muito mais de PFSense do que eu, que são caras que estão no dia a dia lidando com problemas de casos de uso gigantescos, criarem tipo cortes assim, vai, tipo tips assim. Ah, Fala, ó, sim, dá uma sim. dica aqui pro pessoal. Aí a galera, Fernandão, grava um vídeo aí para a gente ver o que você quer. Aí eu gravei, se não me engano, o primeiro foi de alta disponibilidade. Aí os caras falaram, meu, você é maluco, você colocou tudo como faz lá, isso daí dá maior trabalho, não vou fazer não vou fazer não. Aí coloquei o primeiro, aí já teve uma chuva de comentário, gostei, elogiando e Aham. tal. Aí o diretor na época falou, cara, você não quer continuar com esse trabalho aí? Porque é legal, a galera vai só que, assim, nem tudo que tá lá eu tenho domínio de 100%. Então, eu precisei muito do pessoal da área técnica Ah, lá. Eu entendi. falava, galera, ó, isso daqui, como é que é? Dá uma revisada aí, me ajuda com isso daqui. Tanto que teve alguns vídeos que eu coloquei, depois eles falaram, ó, tá errado, precisa tirar o vídeo e fazer outro, Aham. né? Porque eu não dominava todas as particularidades que eu fui dominando. E foi até bom porque hoje eu conheço o PFSense de trás para frente, de frente para trás, e, enfim, de uma forma que eu não conhecia quando eu comecei a gravar os vídeos. Eu conhecia bastante, porque já tinha aí 8, 9 anos trabalhando com a ferramenta, mas eu trabalhava sempre com firewall, roteamento, filtro de conteúdo. Aham. Tinha uma série de outras coisas lá que eu nunca tinha explorado em produção, já tinha testado, mas nunca tinha explorado em produção, né? E aí fui juntando os projetos que vinham na Network Pro, geralmente tinha uma demanda específica de um cliente X.
eu ia lá, fazia arquitetura, fazia demonstração e gravava um vídeo e colocava no canal. Então, foi criando esse link aí entre o que a gente entregava e o conteúdo que a gente colocava lá. E isso foi dando uma credibilidade grande, porque muita coisa que está lá realmente está em produção em outros clientes. Sim. E aí eu comecei a gravar os vídeos e comecei a não me gostar falando lá. Eu escutava depois, eu falava, nossa, eu falo muito tá, eu Aham. falo muito eu falo muito então, eu falo muito. Aí eu comecei a ver os erros de português e tal, aí fui fazer uma aula de dicção, né, Ó. com fonoaudiólogo e tal. Aí que começou a melhorar um pouco os vídeos, aí que comecei a ter um pouquinho mais de fluidez. Isso me ajudou também em algumas palestras, algumas apresentações que eu fiz para um grande grupo de pessoas, no caso do PFSense e de outras tecnologias que eu trabalhava na época, acabou me ajudando e eu acabei melhorando. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que a gente não falou também nesse papo, que o profissional que está aprendendo uma nova tecnologia tem que ter, que é consistência. Uhum. Você tem que tentar fazer sempre melhor e fazer com consistência. Então, você tem sempre que fazer, fazer, fazer. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar naquilo. E os Sim. vídeos do YouTube são a prova viva. Eu ainda não acho que são uma Brastemp, um espetáculo, mas se você pegar os primeiros vídeos do canal e comparar com os últimos, tipo assim, É. é outra fluidez de fala, enfim. Sim. Até a edição melhorou também. Sim. Mas isso que você estava falando aí é uma das coisas também que eu sou muito grato a esse projeto. Porque eu sempre gostei de falar, mas se você for parar para observar, há um pouquinho atrás, eu comecei falando e eu gosto muito de expressar, como eu falei. E às vezes tipo assim, na minha cabeça, que é uma coisa que eu tenho que melhorar, né? Que é você fazer o mapa mental do que você vai falar para você não se perder. Às vezes eu ainda me perco, mas estar na internet, sabe, conversando com pessoas diferentes, e muitas pessoas com a oratória melhor que a minha, com qualidades melhores que a minha, e quando você está com pessoas excelentes, você quer se tornar excelente, né? Então, eu acho que eu consegui, e é o que eu falei lá no começo, se eu consegui ser uma pessoa melhor, foi graças a cada uma das pessoas que apareceram aqui, inclusive você. Porque, cara, quando você começa a se jogar em projetos novos que exigem de você determinadas habilidades que você não tem, naturalmente você vai trabalhar elas, querendo ou não, e você vai evoluir. E quando eu tinha falado lá atrás que eu comecei a perceber as minhas habilidades, foi quando eu comecei a perceber que eu comecei que eu também, quando eu edito meus vídeos, né? Então eu fico, nossa, que bosta, eu falando aqui, que lixo, aí eu vou lá cortar. Os dois. Você fica, minha risada é feia. Aí você começa a ficar com um olhar muito técnico, e aí as pessoas que estão lá do outro lado, que às vezes são tocadas por aquilo, elas vêm com elogio, e você fica, cara, sabe? Que da hora, sabe? E aí você começa a encontrar meio que também um propósito nisso, sabe, você vai começar a melhorar. Eu acho que tudo que você faz, igual você falou, de consistência, vai trazer um resultado melhor, mas eu acho que essa sua, talvez, esse seu, talvez, perfeccionismo, ele tá bem dosado, porque você não parou de produzir por culpa de não tá bom, sabe? Uma frase que uma vez eu ouvi, que eu tenho muito disso, assim, eu gosto da coisa excelente, só que aí às vezes eu deixo de fazer porque eu quero fazer uma coisa tão boa que eu não tenho nem condição de começar. Esse é um erro que eu tô começando a corrigir agora, mas eu só aprendi isso aí com um cara que eu entrevistei no outro projeto que eu tinha, que é o Frilatec, que eu vou tentar voltar ele agora. Ele falou uma vez assim o seguinte, antes feito do que perfeito. E aí ele tava começando um projeto de mentoria, umas coisas assim, e eu tenho softbox aqui, que eu tenho que corrigir essa iluminação, que minha testa tá brilhando igual a Curirinha aqui, que comprei errado. Mas esse cara, ele tinha um abajur. Ele pegava o abajur, colocava a câmera aqui assim, pegava o abajur, colocava no rosto e fazia. E o resultado dele era melhor que o meu aqui agora. E eu fiquei, caraca, cara, o cara não tá preocupado com... Eu acho que ele preocupa com qualidade, mas ele não tá procurando desculpa para não fazer, sabe? E aí, depois dessa conversa que eu tive com ele, que foi excelente também, que é o Érico Ferrão, eu parei para refletir sobre, cara, beleza, eu quero a perfeição, isso é bom, mas a perfeição não pode ser
um impeditivo para não acontecer. Então, hoje eu estou revisando muitas das coisas que eu queria e quero fazer. E como eu estava falando lá atrás também, né? Que eu estou nesse processo hoje novo de me organizar, porque eu quero crescer bastante. Cara, o tempo é isso. Eu pego minha planilha bonitinha de horas e falo, ó, agora eu tenho aqui 2 horas sobrando, o que eu vou fazer com isso aqui? E eu vou me organizando e tentando. Então, no seu caso, depois de falar muito, no seu caso, eu acho que o mais importante que você fez é manter a consistência, manter o perfeccionismo, mas não parar pelo perfeccionismo, que é o que eu acho que talvez muita gente, às vezes, que não percebe esse pequeno detalhe, tropeça nisso, sabe? De parar, e aí ela tinha um potencial gigantesco, mas ela só enxergava o produto pronto, mas não enxergava que isso era um processo, assim, sabe? Então, como eu falei várias vezes, você é um profissional que me inspira bastante, não só pelo seu conhecimento, né, mas a forma como você fala muito bem, você não fala esse que eu falo aqui, que eu tenho que tirar essa coisa horrorosa. Isso daí saiu depois de muito treino também, viu? Isso eu tenho que aprender a tirar, porque hoje eu entendo que me torna humano, assim, né? Não me faz ser máquina. Sim. Mas... E é um processo de aprendizado também, né? Então, não se preocupa com isso daí agora, não. Mas é uma coisa que eu pretendo corrigir mais, assim. Mas eu tenho que corrigir outras coisas também antes, né? Que é não perder o raciocínio e tal, mas estamos evoluindo. Então é isso, assim. Eu queria te parabenizar por isso também. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitar esse momento aqui e fazer uma pesquisa rápida com vocês, tá? Eu estou abrindo inscrição para o meu curso de Firewall com PFSense, né, o curso definitivo, e eu queria saber aí quem tem interesse em estar fazendo parte dessa primeira turma, tá? Quem tiver interesse, é só acessar o link aí na descrição, tá? Preencher lá com seu e-mail, tudo bonitinho, que aí eu vou estar passando as informações aí ao decorrer da semana, tá? Espero você lá, grande abraço, valeu! Esse vídeo é parte de uma entrevista completa que já está disponível no canal. Acesse o link na descrição ou ouça a entrevista completa nas principais plataformas de podcast. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.